Olá, boa noite. Está no ar o programa Política em Ação e hoje estou recebendo mais uma vez o secretário municipal de Educação aqui do município, Edmilson Brandão. Boa noite, Edmilson. É um prazer te receber mais uma vez na TV Câmara. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Obrigada. E hoje nós vamos iniciar a nossa conversa falando das inscrições para o ingresso de alunos na rede municipal de ensino. Secretário, então os pais têm até o dia 25 de outubro para realizar as inscrições. Onde isso acontece e como acontece esse processo? Bom, nesse primeiro momento todo o processo é de online, né? As inscrições que iniciaram dia 1º até o dia 25 é para todos os novos alunos que pretendem entrar na nossa rede. Somente os novos alunos, crianças que, portanto, não participam ainda da nossa rede, né? Se refere às crianças a partir da chamada obrigatoriedade, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Esse é o nosso processo. Portanto, inscrições. Nesse processo de inscrição, o que é evidenciado? Primeiro, sendo uma inscrição, é um processo de planejamento. Queremos saber quantas crianças novas vão aderir à nossa rede, vão vir para a nossa rede, para que a gente possa calcular quantas turmas novas vão ter que abrir, quantos professores talvez sejam necessários chamar de concurso para poder atender essa nova demanda. Secretário, então a educação infantil corresponde ao pré-1 e pré-2, são crianças de 4 e 5 anos completos, tem uma data ali até onde a criança deve ter completado essa idade. Sim, eu também esqueci de dizer que todo esse processo é online, né? Através do site da prefeitura, que é o www.pmpf.rs.gov.br. Nesse momento, então, que é a chamada fase de obrigatoriedade, novos alunos, nós estamos inscrevendo crianças 4 anos para o pré-1, 5 anos para o pré-2 e primeiro ano do fundamental, 6 anos. 6 anos. Tá? Demais alunos que já participam da nossa rede, todos eles, a inscrição é feita na própria escola. Na fase de creche, de 0 a 3 anos, todo o processo é feito na própria escola. Não é em site, na própria escola. Então, os pais que têm crianças de 0 a 3 anos devem se dirigir diretamente às próprias escolas do bairro, né, para fazer suas inscrições. Nesse momento, portanto, só a fase da obrigatoriedade, 4, 5 e 6 anos. Novos alunos. Tá? A partir dos 4 anos já é obrigatório, por lei, secretário, a criança estar matriculada na escola? Sim, sim. Lembre-se, vamos lembrar sempre que o Brasil está reduzindo a cada período a data mínima para entrar na escola. Quando eu entrei na escola, por exemplo, eram 7 anos, né? Nós entramos com 7 anos. Depois foi reduzido a 6 anos e agora, pelo novo Plano Nacional de Educação, crianças têm que estar nas escolas a partir de 4 anos de idade, portanto, a fase da obrigatoriedade, a partir de 4 anos, né? Obviamente que o município de Passo Fundo já preparou todas as nossas escolas para atender a partir de 3 anos de idade. Então, nós temos 100% de nossas escolas de educação infantil atendendo a partir de 3 anos de idade. O nosso gargalo ainda é de 0 a 3 anos, em algumas escolas. Por quê? Porque de 0 a 3 anos, chamada etapa creche, a gente reconhece que existe uma demanda realmente muito grande, existe também necessidade dos pais de trabalharem, mas essa é uma demanda que requer uma infraestrutura muito diferenciada, com salas apropriada para crianças menores de idade, com um número muito alto de profissionais para atender esse número de crianças, que por sinal é bem reduzido, né? Por lei são 7 crianças que ficam em sala de aula. Então, quando os pais nos procuram e dizem, mas na minha escola lá está tendo dificuldde de encontrar vaga para criança, por exemplo, de 1 ano, é porque naquela escola, no máximo, tem 2 turmas, cada uma com 7 crianças. Olha só, um número bem reduzido. Bem reduzido. Na sua opinião, essa redução para os 4 anos de idade é positiva, né? O senhor como professor, como mestre na área da educação? Na verdade, a obrigatoriedade deveria ser menor ainda o tempo, né? Por quê? Porque isso a gente já sabe hoje que a partir de estudos feitos pela neurociência, que o grande ganho da criança estar numa escola é na faixa de 0 a 3 anos. Porque é ali que se desenvolvem todos os neurônios, todas as conexões importantes para a criação de vamos dizer assim, do desenvolvimento realmente do cérebro da criança, né? Todas as grandes habilidades surgem naquele período ali. Lógico que essa vai ser uma tendência, certamente o Brasil vai reduzir ainda mais. Por isso que eu dizia que nós estamos preparando já a nossa escola para atender criança a partir de 3 anos de idade. Então, como pesquisador, como professor e como pai, eu acho muito importante que quanto mais cedo a criança chegar na escola, é melhor. Lógico que as dificuldades estruturais no país que está agora começando a entender isso ainda são grandes, né? Mas a tendência é essa, a tendência diminuir. E eu chamaria a atenção dos pais que têm crianças com
deficiência. Nesses últimos dias eu aprendi até uma expressão bem interessante por parte de um pai que falava: meu filho não é deficiente, ele tem especificidade. Eu achei até mais interessante o termo, né? Embora, lógico, a legislação trate crianças com deficiência. Eu acho muito mais importante são os pais que têm o filho com essa especificidade trazer mais rapidamente para a escola, porque é aí que vai ser a grande transformação, porque a estimulação precoce é fundamental para a criança que tem algum tipo de deficiência. Já que o senhor tocou nesse assunto, crianças com deficiência têm alguma prioridade na hora da inscrição, não, mas depois na matrícula? Sempre. Passo Fundo, desde que nós assumimos em 2013, a prioridade número 1 é para criança com deficiência. Embora Passo Fundo aprovou em 2016 uma lei específica pela Câmara aqui, em que reafirma a prioridade às crianças nossas com deficiência nas escolas públicas. E mais importante para nós também é que não é só a obrigatoriedade, não é só a prioridade, não é só a criança passar na frente de qualquer lista. É importante também que os pais entendam que, havendo um filho com deficiência, nos procure, porque determinadas escolas nós podemos ajudá-lo a encontrar uma escola mais adequada para as suas crianças. Lógico que as escolas antigas, as escolas que estão talvez no bairro, elas vão ter uma infraestrutura não muito adequada para o atendimento dessa criança. E nós temos hoje 72 escolas na rede pública municipal de ensino. Obviamente que, dentre essas 72 escolas, nós temos escolas que estão melhor adaptadas para receber uma criança, um cadeirante, por exemplo, claro, ou uma criança que tem autismo. Né? Lembrando que nós temos passando uma escola especializada em autismo, claro, né, do município. Então é muito importante que os pais nos procurem, porque a gente pode endereçá-los a escolas com muito mais capacidade de infraestrutura e de pessoal para atender o seu filho. Com certeza. Secretário, essas inscrições, no momento da inscrição, os pais já colocam ali o endereço, então vai ser mais ou menos direcionado para a região onde a criança reside. Sim, existe um chamado zoneamento, se tratando do fundamental, né, do ensino fundamental. O pai se inscreve, ele vai ter as opções das escolas, ele vai fazer a opção por escola, 3 escolas, no caso do fundamental, mas sempre levado em consideração o zoneamento. Eu vou explicar o que é isso. As nossas escolas municipais, nós tendo a quantidade que nós temos hoje, 72 escolas, praticamente é uma escola por bairro, ou próximo do bairro. Então, nós não temos caso de escola distante 2, 3 quilômetros da residência do aluno. Tá? Esse ano, para nossa surpresa, todas as crianças que se inscreveram nesse período do edital, isso é muito bom frisar, que é um período do edital que está aberto dia 1º ao dia 25 desse mês. É lógico que tem crianças que nos procuram agora, por exemplo, em setembro, buscando uma vaga, né? Em razões de vários fatores. Mas todas as crianças que nos procuraram esse ano, que fizeram a inscrição ano passado, todas elas foram garantidas vaga dentro do seu zoneamento, na primeira opção escolhida. Olha todos. Só, um número bem importante. Isso é muito importante. Dado bem importante. Nós só tivemos no fundamental 2 casos que são emblemáticos, né? São as escolas onde a população acha que é mais as escolas melhores do município, né? O Notre Dame, a Escola do SESI, quando na verdade todas elas se equiparam na proposta pedagógica, todas têm profissionais muito bem qualificados. E o resultado do IDEB nem sempre são dessas escolas melhores. Nós temos escolas que têm resultado até melhor do que essas duas, né? Mas na verdade é em razão vamos dizer assim, mais da forma como a comunidade se relaciona com essas escolas. Claro. Secretário, terminando esse prazo do dia 25 de outubro para as inscrições, a partir de quando sai esse resultado, essa divulgação? Sim, nós temos várias datas. Esse período agora só das inscrições, portanto de planejamento. Finalizada essa fase, nós temos a parte que vai ser divulgada as designações dessas crianças. Então, no dia 10 de 11 agora de novembro, dia 18 de 11, já vai ser apresentado no próprio site da Prefeitura as designações. Tá? Ou seja, a escola que foi solicitada e que foi atendida. Nós temos esse prazo, portanto, de designação, o pai recebe esse documento, vai até a escola fazer a matrícula, que vai ocorrer, portanto, só em dezembro. Tá? Então, dia 2 de dezembro, o pai vai até a escola com a designação que saiu no site e efetua a matrícula do seu filho com a documentação solicitada. Tudo vai estar sendo apresentado isso no site. Isso só para os novos alunos.
sempre entendendo que esses são aqueles que querem entrar na nossa rede. Os que já estão na nossa rede, isso é feito automaticamente. Os que já são alunos de escola pública, é feito automaticamente dentro da escola. Salvo se a criança quiser trocar de escola, que aí é feito um processo de transferência. Tá? Essa transferência vale tanto para os nossos alunos que vão mudar de escola, porque nós temos casos de família que trocam de bairro, que precisam fazer alteração de escola, assim como pessoas que vêm de fora, de outras redes ou de outras cidades, que querem ingressar em Passo Fundo. Esse período vai lá para o dia de 28/11 a 24/1. Então é um período muito longo, que são para as transferências dessas crianças que querem ingressar na nossa rede ou que estão na rede e querem mudar de escola. Secretário, depois do período letivo, já tem um prazo para iniciar? Isso ainda... O período letivo é sempre uma grande incógnita para a gente, porque nós temos uma espécie de convenção firmada por diferentes entes, incluindo o município, o estado, as particulares, que estabelece um calendário praticamente único para que a gente possa ter até as condições de infraestrutura, porque isso muda a cidade, né? É um período que o retorno das aulas sempre é um período que a própria brigada, a guarda de trânsito, nossa, elas são informadas com antecedência para que haja todo um trabalho de vamos dizer assim, isso, organização, enfim. Nós não temos ainda sinalizado, batido martelo, nós temos uma sinalização de datas, né? Mas vamos brevemente anunciar o período de ingresso das aulas. A gente falou da obrigatoriedade, que é feito a inscrição nesse edital, e antes dos 4 anos, então, secretário, como o senhor falava, dos 0 aos 3 anos, é na própria escola. Na própria escola. Precisa ser feita essa inscrição pelos pais, ou pode ser avós, padrinhos? Não, são os responsáveis, né? Os responsáveis legais pelaquela criança. É esse que a gente pede sempre, até para que não haja nenhum problema, porque são crianças muito pequenas. Obviamente que alguns pais não conseguem chegar até a escola em razão do trabalho, enfim, mas qualquer pessoa que represente os pais, portanto, um representante legal, né, o responsável legal daquela criança pode se dirigir à escola e fazer as suas inscrições. Hoje, quantas EMEIs e quantas EMEFs o município possui, secretário? Nós temos hoje, nós temos 36 EMEIs. Tá? E totalizando aquele número de 72 escolas que o senhor comentava. Sim, é que nós temos agora, nós temos uma escola que está paralisada nesse momento, porque está sendo feita a nova sede, que é a Criança Feliz, aqui próximo, né, a Portela. E nós temos 2 escolas novas para ser entregue ainda este ano, que é a escola da Santa Marta, que já está no sistema as suas inscrições, e vai ser uma grande escola, a maior escola do município, vai estar pronto para a comunidade, e também o Parque do Sol, que a gente espera também entregar tão logo possível, né? Porque é um projeto que já vem se rolando de muito tempo, a gente espera entregar para aquela comunidade também. E é importante a gente falar que essas obras não dependem só do município, né? São recursos estaduais, federais, que vêm para a educação. Quando o recurso é próprio, é nosso, ou a maior parte seja nosso, no caso da Criança Feliz, a gente tem uma programação e uma certeza de construção com uma certa, vamos dizer assim, com uma certa clareza, né? Em se tratando de recursos federais, no meu caso do Parque do Sol, e a população vem acompanhando isso, é um projeto todo do governo federal, inclusive a metodologia de construção, que não é a metodologia que se faz aqui no Rio Grande do Sul, né? É um chamado Wall System, é um sistema americano que está sendo construído ali. A gente não tem muito controle sobre esse processo de produção, muito menos pela empresa, porque só tem uma empresa que faz isso no Brasil, ela pegou 300 escolas para ser construídas no Rio Grande do Sul, até então só entregou 2. Então é um processo um pouco diferenciado e que causa uma certa angústia na população, uma revolta, mas infelizmente as obras que são delegadas ao município, a gestão, a execução e o projeto a gente tem feito com bastante agilidade. Falando em obras, também o município tem um programa que é a minha escola de Caranova. Esse ano aconteceu? Alguma escola foi contemplada? Sim, nós temos várias escolas, nós temos sempre um programa que está ocorrendo permanentemente. Eu estou vindo agora de uma escola que está passando por uma transformação bem radical nos seus espaços. Esse é um projeto que ele nos orgulha muito em razão da forma como ele é conduzido, né? Não se trata de reformar uma escola, se trata de melhorar a autoestima daquelas pessoas que estão naquele ambiente, gerando espaços de aprendizagem novos, portanto, novas práticas, novos projetos, novas interações com as crianças. Mas, sobretudo, é um projeto que a gente prioriza o protagonismo. Eles dão informação, eles dizem o que querem.
né? Então é um projeto bem interessante porque não padroniza a escola, gera ambientes diferenciados, gera aqueles nichozinhos que eles dizem, a minha escola tem tal coisa, a outra não tem. Isso é uma coisa muito interessante, né? Claro. Tivemos esse ano a Francisco Bensini, no Jaboticabal, que passou por uma reforma muito boa. Acho que foi talvez uma das reformas mais, assim, mais desafiadoras que nós tivemos, porque envolveu muitas equipes, inclusive o apoio de grupos como foi a Confraria das Artes, que fez um trabalho diferenciado, que é pintura de chão, uma coisa bem legal mesmo, parquinho, tudo alterado. Enfim, são várias escolas que passam por isso. Estamos agora finalizando uma obra grande também na escola João Aldário. Essa escola vai receber, e é importante que a gente informe a população, vai receber uma série de elementos novos que já são para estimular as crianças com deficiência. Por exemplo, pisos táteis, de estimulação táteis, com diferentes texturas, diferentes formas, para levar as crianças a caminharem com pé descalço nesse tipo de piso, para sonorização nas paredes, para que eles possam também ter experiências sensoriais nas paredes. Então, esses são elementos novos. Então, eu dizia sempre para o prefeito Luciano, né? Não precisamos construir tantas escolas, precisamos trazer para dentro das escolas elementos inovadores para que a população entenda a qualidade e que surjam novos projetos pedagógicos, porque nossos colegas aí são muito bem formados, capacitados, têm boas ideias, leem bastante. Precisamos criar espaço para que eles possam colocar em prática as suas ideias, né? Com certeza. Secretária, a gente vai encerrando o primeiro bloco do nosso programa, mas em seguida retornamos com outras informações sobre as inscrições na rede municipal de ensino e também um pouco sobre a estrutura, né, da Secretaria de Educação. Nós já voltamos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Política em Ação aqui na TV Câmara, canal 16. E hoje nós estamos falando sobre a Secretaria de Educação, mais especificamente sobre as inscrições na rede municipal de ensino e essa estrutura que o nosso município possui para atender as crianças na educação. Secretária, a gente falava um pouquinho no primeiro bloco sobre as inscrições, sobre as vagas. E agora eu queria falar de alguns diferenciais. Por exemplo, o município possui vários programas que competem à Secretaria de Educação, né? A gente já falou de um antes, que é a minha escola de Cara Nova, mas também tem o Professor em Casa, tem um Olhar de Criança. São programas voltados para buscar a qualidade da educação. Sim, eu vou explicar um pouco como é que ocorre as políticas públicas em nível municipal. Nós temos uma política pública muito focada no acesso, e aí fala de construção de escolas, ampliação de turmas, enfim, é dar acesso à criança ao espaço escolar, fazer com que toda criança esteja na escola. Isso é uma política, busca do acesso universal dessas crianças. Outra política é manter essas crianças na escola, é permanência, garantir a permanência das crianças na escola. Aí você tem o uniforme escolar, né, para que a criança possa chegar à escola com dignidade. Nós temos vários outros, o transporte escolar gratuito para as crianças que estão fora do seu zoneamento, a merenda escolar, né, uma série de programas que dão conta da permanência, fazer com que essa criança permaneça dentro da escola. E depois nós temos a terceira grande vertente da política pública, que é garantir resultados, a qualidade desse processo todo. E aí você tem o Olhar de Criança, né, que é um programa que é focado na criança para que ela possa aprender, se alfabetizar o mais rapidamente possível. Nós temos um Professor em Casa, que acompanha essa criança nas suas atividades dentro da casa. Nós temos o programa, por exemplo, do sala de recursos multifuncionais, né, na sala de aula. Enfim, nós temos vários programas que são focados no resultado, né? O próprio SEMAI hoje é um centro que trabalha com a criança para verificar fazer diagnóstico para saber quais são as suas deficiências ou altas habilidades. Em função disso aí, estabelecer uma metodologia diferenciada.
Os monitores nas escolas também são importantes, né, para garantir dessa criança com deficiência ter resultados. Enfim, há uma série de ações e programas que dão conta, seja do acesso, da permanência e da qualidade desse processo como um todo, né? Claro. Paralelo a isso tudo, nós temos uma outra linha de ação que é trazer inovação dentro desse processo, para que a educação não fique, embora baseado nessas 3 premissas, fique as mesmas coisas, que nós já estamos cansados de ver que os resultados não são os melhores, né? Então, com isso, nós estamos fomentando que a nossa escola tenha as suas identidades próprias, que tenha um projeto diferenciado, em cima desses projetos fazer investimento para que nós criemos as chamados cases de sucesso, né? Então, nós temos hoje Escola Sustentável, que é a escola modelo da Vila Luísa, que a gente espera que no futuro essa escola vá produzir realmente tudo o que ela necessite, desde energia até o material que ela possa manusear normalmente aí no seu dia a dia. Nós temos a Escola Waldorf, que é Toquinho de Gente, na saída para Amaral, que é uma escola que vai fazer com que as crianças tenham a oportunidade de se educar dentro do ambiente natural, do contato com a natureza, com brincar mais primitivo, enfim, sem a busca do consumismo, sem aquela questão focada mais numa sociedade que a gente sabe que não vai levar a lugar nenhum. Nós temos uma escola bilíngue, estamos agora criando novas escolas bilíngues, que são escolas onde vai propiciar a criança a imersão numa língua estrangeira, portanto facilitar a aquisição da linguagem, o bilinguismo em curto prazo de tempo. Nós temos a Escola Miró, que esse ano eu fiquei sabendo que houve uma reestruturação no projeto, ficou bem melhor do que nós tínhamos programado, porque é uma escola focada na expressão artística, e a criança iniciou o processo ali focado em grandes autores, agora é a criança que é a estrela dessa produção. Achei Legal. Muito interessante a proposta nova que está sendo costurada com a equipe da escola. Nós temos a escola ali na Gare, que é a Vovó Anelia, uma escola baseada na proposta de Reggio Emilia, na Itália, onde não existe uma sala de aula da criança, o que existe são ateliês, a criança circula em um ambiente interessante, onde o espaço externo é mais interessante que a própria escola, por isso que estão ao lado da Gare, né? Grande parte das atividades ocorre na própria Gare com essas crianças, então é uma vivência de uma criança em espaços públicos e na forma de produzir, a criança fazer. A criança não está ali só para sentar e aprender, ela está para fazer, colocar a mão na massa e aprender também. Então são várias escolas, eu não gostaria de estender muito, porque eu corro risco até de esquecer alguma de fora. Mas a ideia é que as escolas agora constituam uma proposta pedagógica que a torne ímpar dentro da rede, né? Nós temos escola que focou na sua proposta pedagógica uma fortíssima relação da escola com as famílias, isso tem dado um resultado muito bom. Enfim, cada escola está começando agora a fazer diferencial e graças a Deus nós saímos de uma escola escondida, muitas delas na periferia da cidade, para uma escola extremamente visitada, com agendas de pessoas que vêm de fora para conhecer as propostas, alunos de universidade, prefeituras que vêm sempre aqui em Passo Fundo conhecer nossas experiências e também visitam nossas escolas para ver esse diferencial que está ocorrendo. Que legal, secretária. A gente falava muito da escola modelo, por exemplo, da Vila Luísa, mas a gente não conhece, né, tantas outras escolas que têm muito de bom a oferecer, né, para as nossas crianças. Sim, e essa é o grande projeto, né, fazer com que as famílias depois enderecem seus filhos para aquilo que ele acredita que seja mais importante para o seu filho. Se eu quero que o meu filho inicie já a sua formação através de uma educação bilíngue, ele vai ter as escolas para endereçar o seu filho. Não, eu quero que meu filho tenha uma vivência mais com a natureza, em contato mais... E cada cidadão ele vai ter o seu diferencial nessa proposta, né? E os pais é que vão, portanto, fazer essa escolha. Obviamente é que não existe ainda uma possibilidade de que todas elas, uma vez me falaram, porque todas as escolas não são bilíngues, né? Seria o ideal, né? Nós temos até 72 escolas bilíngues em Passo Fundo, mas talvez não seja o interesse de todos o bilinguismo, né? Seria uma imposição de um projeto. Mas é importante que o município ofereça, seja o bilinguismo, seja uma estruturação baseada em Waldorf, que é Rudolf Steiner, nas suas ideias, seja uma escola focada em Reggio Emilia, portanto em Lourdes Malacucci, na sua proposta pedagógica, como agora a Escola da Santa Marta, nós estamos discutindo uma proposta bem diferenciada também, e a ideia é fazer de uma pequena universidade.
a criança experimentar um ambiente não de sala de aula, mas de laboratórios. Né? Não ter uma sala de aula, ter laboratórios, onde ele possa circular nos laboratórios de todas, porque toda disciplina pode ser laboratório, seja ensino religioso, matemática, língua portuguesa, não tem por que fazer uma criança ficar sentada uma atrás da outra para ter uma aula teórica como se essa matéria não tivesse nenhuma aplicação prática. Muito interessante. Falando um pouco agora dos profissionais, secretário. Os professores que prestam serviço, né, às escolas possuem habilitação exigida por lei, são todos profissionais qualificados. Sim, e para minha surpresa, quando eu fui convidado para estar aqui, e também para minha garantia, né, porque como secretário de uma universidade, a gente tem que ter uma certa garantia de poder trabalhar, né. Muitos foram meus alunos na universidade e a gente pode atestar a capacidade deles, seja da formação como a capacidade de transformar. Por isso que a gente está conseguindo fazer essas mudanças, porque são colegas que a gente conheceu na universidade, eu particularmente acompanhei muitos TCC deles, ou monografias, ou dissertação de mestrado, e algumas vezes até banca de doutorado, então a gente sabe da capacidade desse colega, né, que se preparou e que se investiu, às vezes até com recurso próprio, para estar hoje numa condição de professor com uma alta habilitação para trabalhar com esses desafios. E os professores são todos, né, selecionados através de concurso público, secretário, então já tem uma seleção. Já tem uma seleção e você viu bem, né, vocês viram muito bem que no último concurso nosso foram 8.500 candidatos, né, o que garante que a gente possa escolher realmente os melhores dentro desse universo de profissionais que buscam a nossa rede. Bom, secretário, não podemos falar, né, de educação municipal sem falar do uniforme escolar. O senhor já deu uma pincelada, mas é importante a gente falar. Ele veio agora para ficar, não é mais um programa de governo, né, isso é uma lei para garantir segurança e também economia, qualidade para esses alunos, para essas famílias. Sim, graças ao vereador, né, nós conseguimos definir isso então como uma lei municipal. E eu agradeço sempre ao colega Ronaldinho em razão disso aí. Porque não é um simples pano, né? Não é um tecido. Isso é um conceito. E esse conceito é bom que a população conheça sempre, né, esses conceitos. O uniforme escolar, por trás do uniforme escolar existe segurança, que é uma coisa que não tem preço, né? Dar segurança a uma criança. Você está por trás ali a mobilidade, vocês veem quantas crianças nossas hoje estão circulando na cidade, em praças públicas, em eventos, porque isso faz com que eles possam transitar livremente nesses espaços públicos, garantindo ao professor o controle dessas crianças, né, que antes ficava quase que impossível. Nós temos ali a economia para a família, que é um grande fator determinante para muitas famílias colocarem o seu filho nas escolas públicas municipais, porque isso impacta diretamente sobre a renda da família, né, são 9 peças de entrega cada ano, e isso numa família que tem 4, 5 crianças na escola pública, isso faz a diferença nas suas economias. Nós temos ali um outro fator importante, que é a questão da quebra do modismo, né? Das crianças que vão para a escola para disputar marcas, o consumismo, isso acabou nas nossas escolas públicas. Nós temos também o chamado orgulho de pertencimento, você vê, por exemplo, nos grandes eventos, como o Jornal da Literatura, o Festival do Folclore, nossos alunos bem posicionados e marcando presença na escola pública em grandes eventos, como os espetáculos do SESI, que a gente lota a casa ali com as nossas criancinhas. Enfim, são vários benefícios e o que eu chamo de conceitos que estão agregados ao uniforme escolar. Mas eu considero realmente um elemento mais importante é a equidade, né? Saber que a gente não está diferenciando as crianças pelas suas origens de familiar. Eles estão ali todo dentro, brincando, sorrindo, se divertindo, correndo, e dificilmente o professor pode apontar que ele é um filho de desempregado, que ele é um pai que trabalha, ou seja, estão em condições, porque eu acho que a escola pública não pode discriminar ninguém. Sendo a escola pública não pode discriminar ninguém. E nem criar elementos que discriminem essas pessoas, né? E porque a escola pública é um espaço de oportunidade e de revelação de talento, sobretudo. Então a gente fica muito feliz sabendo que às vezes uma criança que está ali uniformizada, participou de várias ações, seja na área dos esportes, seja na área da cultura, e de repente ela se destaca, e você vai ver a origem daquela criança, ela tem uma origem muito humilde. E talvez se não tivesse essa oportunidade, né, ela nunca estaria ali, dentro daquele espaço. Então acho que a equidade talvez seja um elemento fundamental que o vereador destacou muito na sua fala, mas eu acho que não podemos esquecer que existem vários outros conceitos por trás. E, portanto, não é apenas um tecido que é distribuído a uma criança.
Com essa sua fala, secretário, também a gente reforça mais uma vez, antes de encerrarmos o nosso programa, a importância então dos pais estarem atentos aos prazos, né, inscreverem seus filhos nas escolas municipais, né, e percebam a importância com esse nosso bloco, falando um pouco das qualidades da nossa rede municipal de ensino, percebam que as escolas estão preparadas para receber os alunos. Então, que os pais procurem a rede e façam inscrição. Sim, é muito importante, que bom que você destacou isso, é muito importante esse período, que é o período de planejamento, é o período que a gente vai pegar todas essas crianças que se inscreveram, fazer distribuição por turma, analisar os nossos espaços, distribuir nossos espaços, alocar professores para que a coisa funcione. E para que ninguém fique de fora. E ninguém fique de fora. Obviamente que um pai que nos procura, abril, maio, junho, julho, ele já vai ter dificuldade porque a turma já foi criada, já existe um professor naquilo ali. É impossível se abrir turma, por exemplo, em agosto, como a gente às vezes vê gente que procura para colocar o filho no primeiro ano ou na fase chamada obrigatória em agosto. E também é importante destacar uma coisa, eu tenho recebido frequentemente pessoas que nos procuram para colocar o filho no primeiro ano, já lá no metade do ano, né? Primeiro ano de escolaridade, metade do ano escolar. Mesmo que a gente garanta a vaga, essa criança já perdeu o ano letivo, porque existe uma obrigatoriedade no mínimo 200 dias letivos, para que essa criança possa ter o seu desempenho escolar garantido. Então é muito importante, volto a repetir com os pais, acompanhem as datas, esse material aqui está sendo distribuído em todos os espaços, né? Está sendo fixado em todos os espaços, seja ele em escolas, estabelecimentos, empresa, nos ônibus, e acompanhe esses prazos, porque é fundamental. É isso que garante a vaga da criança. Né? É isso que garante a vaga da criança na escola. E o nosso compromisso é que toda criança esteja na escola. Esse é o nosso compromisso. E garante a vaga, muitas vezes, na escola que o pai quer, como o senhor comentava, na escola mais próxima, né? Na escola ideal, adequada para a criança. Com certeza. Tá? Então, essa é a nossa mensagem. Eu acho que se a gente puder fazer com que os pais ou responsáveis dessa criança se dirijam até nós o mais rápido possível. O processo é bem simples, não há necessidade de nenhuma documentação nessa fase de dia 1º a dia 25 agora desse mês. É simplesmente a declaração da intenção da criança estudar numa escola pública. Feito isso, é feita a designação e que só, portanto, a partir da designação nas matrículas vai solicitar a documentação. Então é dado um prazo até para que o pai possa regularizar a documentação dessa criança e nos encaminhar. Né? Mas é importante que nenhum desses datas sejam, que perca essas datas. Né? Perfeito. Secretário Edmilson, muito obrigada pelas informações, pela tua participação mais uma vez aqui na TV Câmara. Eu que agradeço mais uma vez, né? Esperando que poder colaborar para que a gente realmente possa construir uma sociedade melhor, né? Onde todas as crianças estejam realmente no seu devido local, que é a escola. Obrigada. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do nosso programa Política em Ação. Reforçando mais uma vez que o período de inscrições nas escolas municipais, na rede de ensino municipal, termina no dia 25 de outubro. Então fique atento. Uma boa noite e até a próxima semana.